Bem-vindo à Arte Estoica, onde exploramos, discutimos e analisamos áreas da filosofia prática para uso na vida cotidiana. O mundo em que vivemos nunca esteve tão conectado. Nossas cidades abrigam milhões de pessoas. Temos telefones que nos conectamos aos nossos entes queridos com o toque de um botão, e as mídias sociais nos colocam a poucos cliques das opiniões não filtradas e, às vezes, questionáveis, de bilhões de estranhos. Essa conexão que todos compartilhamos agora faz parte da nossa vida e, como parte da nossa vida, significa que irá nos cruzar com pessoas com quem não nos damos bem, com quem não concordamos ou não gostamos. E está tudo bem, faz parte da vida e da natureza da sociedade em que vivemos agora. No entanto, esta conectividade começa a tornar-se menos aceitável quando permitirmos para desestabilizar a nossa paz de espírito. Hoje vamos cobrir outra questão comunitária e especificamente vamos explorar como a filosofia estoica pode nos ajudar a lidar com pessoas difíceis. Vamos aprender algumas ferramentas que não apenas prejudicam o impacto que outras pessoas têm sobre a nossa paz de espírito, mas também mudamos nossa perspectiva das pessoas, para que seu comportamento e suas ações não nos façam reagir impulsivamente. O que é mais importante, não nos reajam de forma negativa. Para este assunto, dividiremos nossa abordagem em 4 áreas-chave: o conceito de controle, compaixão, escolha e reflexão. No caminho, vamos buscar a sabedoria dos estoicos como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca para atuar como guias enquanto navegamos pelo material, começando com o controle. Epicteto lecionou na Grécia Antiga, ensinando que há apenas um caminho para a felicidade, e é deixar de se preocupar com as coisas que estão além do poder de nossa vontade. O comportamento de outras pessoas está além do poder de nossa vontade. As coisas que as pessoas acreditam, as coisas que fazem e as coisas que dizem estão todas fora do nosso controle. A chance de você encontrar pessoas que você não gosta está fora do seu controle. No entanto, o que podemos controlar é como responderemos a essas pessoas quando nos encontrarmos. Esse conceito é uma base de interações interativas com outras pessoas, querem concordar com elas ou não. Cada pessoa tem sua natureza, tem seus valores, julgamentos, opiniões e preconceitos, e seus valores, julgamentos, preconceitos e reflexão essa natureza e, por extensão, essas coisas direcionando seus comportamentos, o que elas dizem e o que fazem. Nenhuma quantidade de raiva ou frustração de sua parte mudará uma pessoa agitada de acordo com essa natureza. Esperar que outras pessoas deixem de lado seus próprios valores para se alinharem com os seus é uma maneira muito ingênua de interagir com o mundo. Então, Epicteto nos diz com razão que o comportamento de outras pessoas está fora do alcance do nosso controle. Ele continua dizendo que tentar controlar isso traz consequências ao sofrimento. Ele disse o seguinte: fora de nosso alcance estão nossas características físicas, a classe em que nascemos, nossa confiança aos olhos dos outros e honras e cargas que podem nos ser conferidas. Trabalhando dentro de nossa esfera de controle, somos naturalmente livres, independentes e fortes. Além dessa esfera, somos fracos, limitados e dependentes. Se você depositar suas esperanças nas coisas fora de seu controle, assumindo que pertence legitimamente a outros, você corre o risco de tropeçar, sofrer e culpar tanto os deuses quanto os homens. Mas se você focar sua atenção no que é realmente de sua preocupação e deixar para os outros o que lhes diz respeito, então você estará no comando de sua vida interior. Para construir sobre o trabalho de Epicteto e evitar o sofrimento doloroso, se não podemos controlar, precisamos aprender a aceitar. E aqui devemos abordar uma preocupação que algumas pessoas têm com o acesso estoico.
A liberdade não significa deitar e deixar que outras pessoas façam o que quiserem, independentemente de concordarmos com elas ou não. Significa simplesmente que aceitamos as pessoas pelo que somos e aceitamos que elas se comportem de acordo com sua própria natureza. A partir dessa base, podemos decidir como responder. Em seguida, temos compaixão e compreensão. Sempre que encontrarmos uma pessoa que nos irrita ou faz algo com o qual não concordamos, é muito fácil acompanhar nossa ocorrência instantânea e ficar irritado ou até mesmo com raiva e começar a julgar essa pessoa. No entanto, tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, todas as opiniões que temos e preconceitos que temos têm uma razão e um histórico para estarem lá. Construímos todas essas coisas ao longo de nossa vida por meio de nossas experiências, nossas interações com outras pessoas, nossas vitórias e derrotas e nossos sofrimentos e dificuldades. Porque nossas interações com o mundo dependem do que experimentamos antes, infelizmente, muitas vezes são as pessoas mais destrutivas que experimentaram o maior sofrimento e o maior desafio em suas vidas. Não é incomum que as pessoas projetem seu dor no mundo ao seu redor e tratá-las como foram tratadas ou tratadas de uma forma que as proteja de serem feridas novamente. E muitas vezes é o caso de que, quando não temos as ferramentas para lidar com o que estamos passando ou com o que passamos no passado, essas coisas transbordam para nossa própria vida e, por extensão, para a vida das pessoas ao nosso redor. Tratar as pessoas com compaixão, tentar entender por que elas estão fazendo o que está fazendo e procurando deliberadamente as fontes de seu comportamento, em vez de apenas ficar irritado com elas ou, pior, tratá-las mal, o que, na última análise, corre o risco de ajudá-las a solidificar algumas das opiniões que causam seus comportamentos em primeiro lugar. Vale a pena pensar que, se estivéssemos no lugar deles, é muito provável que acabássemos no mesmo caminho, com a mesma visão de mundo, fazendo as mesmas coisas. Quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Eles são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha própria. Marco Aurélio percebeu que, à medida que conhecemos pela vida, experimentamos comportamentos de pessoas com os quais não necessariamente concordamos e que esse comportamento se deve ao fato dessas pessoas não serem capazes de navegar entre o bem e o mal. Marco também demonstrou que a natureza do malfeitor é semelhante à dele próprio, que todos nós somos pessoas e compartilhamos uma natureza comum. O próximo conceito não permite que o comportamento de outras pessoas determine como agimos. Você e eu temos nossos próprios valores, temos nossas próprias opiniões sobre o que é certo e errado, e temos nossas próprias ideias de quem deseja ser e como devemos nos comportar. Infelizmente, essas coisas muitas vezes são deixadas de lado quando entramos em contato com alguém com quem não concordamos, entramos em conflito, não gostamos ou até mesmo odiamos. Os comportamentos de outra pessoa muitas vezes são usados para validar nosso próprio comportamento inadequado. E em vez de permanecer fiel aos nossos valores, muitas vezes descemos para a infantilidade do olho por olho. E quando questionados ou desafiados sobre por que estamos fazendo o que estamos fazendo e por que estamos nos comportando da maneira que estamos nos comportando, usamos linguagem como eles fizeram isso, então fizeram aquilo ou eles conseguiram. A única coisa que isso nos mostra e a única coisa que esse tipo de linguagem nos mostra é que permite ações de outra pessoa a ditar nosso próprio comportamento. Permitimos que essa pessoa nos controle. Marco Aurélio disse o seguinte: a melhor vingança é não ser como aquele que cometeu a lesão.
Então, uma alternativa melhor é tentar aderir aos seus próprios valores e, sob nenhuma circunstância, permitir que as ações de outra pessoa controlem como você se comporta. Deixe sua ocorrência ser uma escolha deliberada. Não seja arrastado para a sujeira. É muito fácil encontrar pessoas lá embaixo, mas é mais importante dizer não. Marco Aurélio também disse: para viver uma vida boa, temos o potencial para isso, se aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença. E finalmente, temos uma reflexão. O filósofo estoico Epicteto disse uma vez: se alguém lhe disser que uma determinada pessoa fala mal de você, não se desculpe pelo que é dito sobre você, mas responda: ele estava ignorante dos meus outros defeitos, caso contrário não teria mencionado apenas esses. Embora não seja uma boa ideia nos determos em tudo o que dizem todos sobre nós, muitas vezes é útil olhar para ver se existem padrões da maneira como as pessoas respondam e interagem conosco. Frequentemente, achamos que sabemos como nos apresentamos às outras pessoas, mas é muito provável que tenhamos alguns pontos cegos e comportamentos dos quais não somos necessariamente conscientes. Às vezes, esses comportamentos podem ser relacionados para nossos relacionamentos e para as interações que temos com outras pessoas. Portanto, se nos encontrarmos recebendo uma resposta negativa de alguém, não é irracional pensar que isso poderia ser um caso isolado ou que essa pessoa estava tendo um dia ruim ou que, em geral, ela simplesmente não é uma pessoa agradável de se estar por perto. No entanto, se recebermos uma resposta semelhante de várias pessoas em diferentes áreas da nossa vida, não é irracional pensar que existe a possibilidade de que nos preocupemos em apresentar de uma maneira que possa ser prejudicial à forma como interagimos com outras pessoas. Agora, isso não é necessariamente um indicador do que precisamos mudar, é simplesmente algo para se pensar, um indicador de que talvez precisemos refletir sobre o que estamos fazendo. Se temos um ponto cego ou algo em que podemos trabalhar para nos ajudar em nossos relacionamentos futuros com as pessoas. Da mesma forma, se recebermos críticas abertas, muitas vezes vale a pena tentar olhar objetivamente. Embora não seja útil aceitar todas as críticas e acreditar que todas são verdadeiras, também não é útil rejeitar todas as críticas e apenas continuar como estamos. Geralmente, há um equilíbrio a ser encontrado entre esses dois extremos. Quando olhamos objetivamente para o que está sendo dito e tentamos entender se há alguma verdade nisso. Para concluir, deixo você com esta citação de Sêneca: onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a espera. Abrace a oportunidade de bondade sempre que encontrar outro ser humano. Esta ideia simples mas profunda de Sêneca encapsula um tema central no estoicismo e na própria vida. Muitas vezes encontramos pessoas difíceis ou situações desafiadoras, mas podemos optar por responder com gentileza e compreensão. O estoicismo nos ensina que nosso estado mental interior está sob nosso controle. Ao praticar virtudes como compaixão e resiliência, podemos navegar pelas complexidades da interação humana com mais habilidade. Lembre-se de que o estoicismo não consiste em suprimir suas emoções ou negar suas reações a pessoas ou situações difíceis. Trata-se de reconhecer essas emoções e escolher uma resposta racional e virtuosa. Ao concentrar-se naquilo que você pode controlar, seus próprios pensamentos, ações e reações, você pode levar uma vida mais pacífica e plena. Em resumo, o estoicismo fornece informações valiosas e ferramentas práticas para lidar com pessoas difíceis. Ao aceitar que não pode controlar o comportamento dos outros, praticando a compaixão e a compreensão, mantendo os seus próprios valores e refletindo sobre as suas interações, você pode navegar pelos desafios das relações humanas com maior equanimidade e sabedoria.
Se você tiver mais dúvidas ou se houver algo específico que gostaria de saber ou discutir, sinta-se à vontade para perguntar. Até a próxima!